Olá, estimados alunos do cursinho Professor José Bispo, projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos, através de sua Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto, professor de História do Brasil, e vamos para mais uma videoaula, essa que é a aula de número 9. Estamos trabalhando o segundo longo período da história do Brasil, Brasil Império, que vai da independência, 1822, à proclamação da República, 1889. E dentro desse longo período, nessa nossa aula, vamos dar início àquele que foi o mais longo governo da história do Brasil, o governo de Dom Pedro II, que governou quase meio século, entre os anos de 1840 a 1889, foram longos 49 anos de governo. Assumiu ainda quando tinha 15 anos incompleto, através de um episódio que ficou conhecido historicamente como golpe da maioridade ou golpe dos liberais. Ano de 1840, um acordo celebrado entre os membros do Partido Liberal e o imperador, acordado que o Partido Liberal faria uma campanha com a intenção de pressionar o parlamento a aprovar a maioridade do imperador para que o mesmo assim pudesse assumir ainda na menor idade, com 15 anos. E o imperador Dom Pedro II prometeu que, em troca, nomearia o primeiro gabinete ministerial formado apenas por membros do Partido Liberal. Esse acordo ficou historicamente conhecido na história do Brasil como golpe da maioridade ou golpe dos liberais. E assim, o brasileiro viu um imperador envelhecer no poder. Ainda no ano de 1840, aconteceu um fato de destaque nesse primeiro ano de governo de Dom Pedro II. Um episódio que ficou conhecido como Eleições do Cacete. Coincidiu nesse ano ocorrer no Brasil eleições para os membros da Câmara dos Deputados. Eleições que eram realizadas de acordo com a Constituição a cada 4 anos. Naquela época, não existia ainda a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada somente na República, durante a era Vargas, no ano de 1932. Naquela época, as eleições eram organizadas por uma comissão indicada pelo governo. O Partido Liberal, que compunha o gabinete liberal, o gabinete ministerial, organizou as eleições e, claro, a seu favor. Nessas eleições, o Partido Liberal no poder promoveu o uso de fraudes e violência, garantindo assim maioria na Câmara dos Deputados. Os membros do Partido Conservador foram se queixar ao imperador e o Dom Pedro II, com o objetivo de acalmá-los, resolveu então demitir o gabinete liberal e nomear um novo gabinete formado apenas por políticos do Partido Conservador. Lembrando a vocês que durante esse período existiam apenas no Brasil 2 grandes grupos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esse episódio de 1840 ficou conhecido como Eleições do Cacete. E os membros do Partido Liberal resolveram então reagir com uma grande revolta. Episódio esse que ficou conhecido como Revoltas Liberais de 1842. Foi uma rebelião, agitações promovidas e organizadas pelo Partido Liberal, contestando a demissão do gabinete liberal e a elevação do Partido Conservador ao poder. A causa, assim, foi a queda do gabinete liberal, uma ação
instituída por Dom Pedro II. Os liberais contestavam a ascensão do gabinete conservador ao poder. Essas revoltas aconteceram nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. E o resultado foi que Dom Pedro II nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, naquela época conhecido como Barão de Caxias, para comandar as tropas a reprimir as revoltas dos liberais. Assim, a revolta foi contida. Esse foi um episódio que ocorreu no ano de 1842. Dom Pedro II alcançou, durante o seu governo, longos anos de estabilidade política. E uma das estratégias utilizadas pelo mesmo para garantir essa estabilidade foi criar no Brasil a figura do presidente do Conselho de Ministros. Criou no Brasil um modelo parlamentarista, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Porque o parlamentarismo instituído no Brasil era ao contrário do parlamentarismo clássico, o parlamentarismo inglês. Sistema esse que vigorava na Inglaterra desde o século XVII. Porém, na Inglaterra, o parlamentarismo funcionava da seguinte forma: o rei reina, mas não governa. Quem governava era o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento. Os cidadãos elegem os membros do parlamento e o parlamento escolhe a cada 4 anos o primeiro-ministro, que na prática era quem governava a Inglaterra ou governa até os dias atuais, como funciona esse modelo naquele país. No Brasil, Dom Pedro II criou um modelo parlamentarismo próprio. Ao contrário do inglês, o primeiro-ministro no Brasil não era eleito pelo parlamento, mas indicação do imperador. O imperador, se utilizando do poder moderador, nomeia e exonera o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, que também era chamado de presidente do Conselho de Ministros, nomeava os demais ministros e, na prática, é quem governava o país, claro, com a orientação e o acompanhamento do imperador. Não havia um mandato certo para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficava no poder enquanto o imperador estivesse satisfeito com o seu governo. Dom Pedro II nunca deixava um primeiro-ministro ficar por muito tempo ocupando o cargo. Sempre trocava o gabinete ministerial, alternando no poder os 2 principais grandes partidos políticos do Brasil da época, os partidos liberal e conservador. Esses partidos, Dom Pedro II agradavam os mesmos, indicando sempre elementos desses partidos para ocupar o cargo de primeiro-ministro, alternando-os assim no poder. Esse parlamentarismo às avessas, instituído por Dom Pedro II oficialmente a partir de 1847, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, e o poder legislativo assim subordinado ao executivo. A primeira grande revolta que ocorreu durante o segundo reinado foi a Revolta Praieira. Em 1842 havia ocorrido aquela tímida revolta dos liberais. Quando Dom Pedro II assumiu o trono, estava acontecendo no Brasil 2 revoltas que haviam sido iniciadas durante o período regencial. A Balaiada, no Maranhão, que ocorreu de 1838 a 1841, e a Guerra dos Farrapos, que começou em 1835 e chegou até 1845. Dom Pedro II tinha uma estratégia diferente de solucionar essas revoltas. Ele costumava abrir um canal de negociação com os líderes e ele chegava a fazer algumas concessões dos rebeldes. A Revolução Praieira, Pernambuco, 1848, foi a última grande revolta que ocorreu no período do Império. Um movimento iniciado em Pernambuco, causado pela forte concentração fundiária que estava marcada aquela província e a crise econômica açucareira.
Líderes Pedro Ivo Veloso e Abreu Lima. O movimento ficou conhecido como Revolução Praieira porque os líderes desse movimento costumavam se reunir na redação de um jornal chamado Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, em Recife. Seus membros se reuniam constantemente nesse local e eram chamados pela população de praieiros, que acabou dando nome à revolta. Um movimento bastante progressista, cujo o manifesto e o desejo, dentre tantas pautas, eram voto universal, liberdade de imprensa, abolição da escravidão, proclamação da República, nacionalização do comércio e direito ao trabalho. Como bem podemos perceber, as ideias e os objetivos dos seus membros eram ideias bastante progressistas, como podemos observar aí. Essa foi a última grande revolta do Império. E esse movimento aconteceu no ano de 1848 porque recebeu influência das revoluções liberais europeias que estavam acontecendo naquele ano, episódios na Europa que ficou conhecido como Primavera dos Povos, revoluções liberais burguesas que sacudiam a Europa no século XIX e também influenciou esse movimento no Brasil. Vamos aqui tratar de economia segundo reinado. Durante o segundo reinado, a economia brasileira tornou-se bastante diversificada, como bem podemos observar nesse quadro. Produtos antigos ainda continuavam na pauta das exportações e novos produtos começavam a aparecer e até liderar as nossas exportações. O café ganharia destaque durante o segundo reinado. Cresceu a produção e a exportação, chegando no final da monarquia o café chegou a ocupar a dianteira da nossa economia, somando aí quase 70% das exportações. O açúcar em decadência, um produto na região de Ilhéus, na Bahia, se destaca: o cacau, erva mate, fumo, o algodão também se colocava como um produto importante na pauta das exportações, principalmente entre os anos de 1861 e 1870, em que o nosso principal concorrente, os Estados Unidos, estava em guerra civil, a Guerra de Secessão. Um produto também aparece durante o segundo reinado: a borracha, produzida a partir de um líquido pastoso retirado de uma árvore da Amazônia, a seringueira. É o látex da seringueira para matéria-prima para a produção de borracha. Como bem podemos observar assim nesse quadro, a economia do segundo reinado tornou-se bastante diversificada e um produto assumiu a dianteira da nossa economia, salvando assim a balança comercial brasileira: o café. O café entrou no Brasil ainda no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, portanto, durante o período colonial. O café é um produto de origem africana, etíope, e os franceses começaram a cultivar o café na Guiana Francesa, fazendo fronteira com o Brasil. E foi através da Guiana que adentrou o Brasil as primeiras mudas de café ainda no século XVIII, primeira metade. No princípio, o café era cultivado apenas em quintais de residência. Entrou na Guiana a província do Grão-Pará e, a princípio, de quintal em quintal, para o consumo doméstico, o café foi percorrendo o território brasileiro até chegar à região sudeste, onde encontrou um clima bom e boas terras para a sua produção, ganhando qualidade e sendo assim produzido também para o comércio. Encontrou no oeste paulista e Paraná a terra roxa, uma terra muito propícia ao cultivo do produto, em que esse produto ganhou destaque, qualidade, e o Brasil assim
começou a exportar o café, chegando a liderar a produção mundial desse produto. O café trouxe profundas transformações no Brasil. Como bem podemos observar, as fazendas de café, os locais de produção e a forte presença também da mão de obra escrava no cultivo do café. O café era produzido em duas zonas de cultivo do café. Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, Vale do Rio Paraíba, foi a primeira zona de cultivo, iniciada ainda no século XVIII, marcado pelo latifúndio escravista tradicional, sem muitas inovações técnicas, como bem podemos observar nessa imagem. E quando o café atingiu o Oeste Paulista, nessa segunda zona de cultivo, iniciado aproximadamente a partir de 1850, com uma tecnologia mais avançada, o café ganhou mais qualidade com a introdução da mão de obra de imigrantes europeus paralelamente ao escravismo. Encontrou assim a Terra Roxa, Oeste Paulista, como bem podemos observar nessa imagem aqui à direita. O café trouxe profundas mudanças para o Brasil. Desenvolvimento de transportes, estradas de ferro e portos, para garantir assim o transporte e a exportação do café. O desenvolvimento dos meios de comunicação, apareceu no Brasil o telégrafo e depois o telefone. Também o café permitiu intensificar as atividades urbanas, comércio, bancos, indústrias, e surgiu no Brasil uma nova classe social, barões do café, modernos, acompanhavam de perto os negócios do café na Europa, e ao longo do tempo essa classe social foi se tornando aos poucos uma classe importante no Brasil, e essa classe desejava cada vez mais se destacar no plano político e acabaram disseminando no Brasil ideias republicanas. Portanto, o café trouxe grandes mudanças para o Brasil. Também durante o segundo reinado, o Brasil vivenciou um pequeno surto industrial. Foram 2 décadas em que surgiram no Brasil vários empreendimentos e pelo menos umas 62 fábricas. Esse período de 1850 a 1870 ficou conhecido como Era Mauá, devido o principal empreendedor do Brasil nesse período ter sido Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, grande empreendedor desse período, Barão de Mauá e depois conhecido como Visconde de Mauá. Esse surto industrial vivido pelo Brasil entre os anos de 1850 a 1870 foi favorecido por 2 fatores. Tarifa Alves Branco, 1844. O então ministro Alves Branco resolveu fazer uma reforma nas taxas de importação no Brasil, que ainda predominava as taxas de 1810, que priorizava a entrada de produtos ingleses no Brasil. As taxas de importação eram pequenas no Brasil. Produtos ingleses, por exemplo, pagavam apenas 15% de seu valor como taxa de importação, fazendo com que o Brasil circulasse muitas mercadorias inglesas, o que dificultava a industrialização brasileira devido a essa concorrência. Porém, ano de 1844, houve um aumento das tarifas de importação pela tarifa Alves Branco. A menor taxa de importação ficou de 30% para produtos ainda não produzidos no Brasil. Se tivesse algum produto produzido já no Brasil, esse produto a ser importado pagaria uma taxa de 60% de seu valor. Essa elevação dessas tarifas de importação fez aumentar a arrecadação do Estado e acabou por estimular involuntariamente a atividade industrial no Brasil, com a redução da circulação de produtos ingleses aqui no Brasil. Outro episódio também favoreceu esse surto industrial foi o fim do tráfico negreiro 1850. Com o fim do tráfico, houve a liberação de capitais para investimento
investimentos em atividades industriais. E assim, durante esse período, surgiram no Brasil estradas de ferro, 8, 14 bancos, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro e pelo menos umas 62 empresas, fábricas, ligadas à produção de chapéus, tecido, sabão, cerveja, motores hidráulicos. E o maior empreendedor desse período foi o Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, que acabou por dar nome a esse período, Era Mauá. As características dessa industrialização era para atingir o mercado interno, produção de bens de consumo não duráveis. O setor têxtil era o principal desse período, e esse surto industrial não alterou a estrutura econômica do Brasil, que continuou com a agroexportação em destaque. O maior empreendedor foi o Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, que a princípio, com esse apoio do governo de Dom Pedro II, tornou-se um grande empresário. 5 empresas. Tinha estaleiro para a produção de barcos a vapor, tinha transportes fluviais e ferroviário, gasômetro, e a primeira empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro foi um empreendimento de Mauá, e o primeiro cabo telegráfico ligando o Brasil à Europa, um cabo submarino. Mauá também chegou a ter o Banco Mauá, banco esse que tinha filiais em Londres, Montevidéu e Buenos Aires. Esse surto industrial durou apenas 2 décadas. E o que levou à decadência, esse fracasso, foi a falta de apoio do governo. Os grandes escravocratas do país, representado pelos 2 principais partidos, liberal e conservador, pressionaram o governo de Dom Pedro II a novamente favorecer a importação de produtos ingleses. Eles alegavam que a vocação do Brasil não era a industrialização, mas a agroexportação. Esses grandes latifundiários sentiam seus interesses ameaçados, até porque os empresários brasileiros eram favoráveis à causa abolicionista, para que pudesse criar um mercado consumidor interno forte. Assim, os grandes latifundiários pressionaram o governo de Dom Pedro II e o governo voltou a favorecer produtos ingleses, além de outros episódios que aconteceram, como sabotagens em empresas de Mauá, incêndios criminosos. Com a concorrência inglesa, esse surto industrial durou apenas 2 décadas no Brasil, fracassando assim. Mas foi um período importante na história do Brasil e durante esse período do Segundo Reinado. Em 1850 nós vamos ter a Lei de Terras, 18 de setembro, uma lei que favorecia ainda mais a concentração fundiária no Brasil. Até 1850, terras devolutas, terras da União, sendo ocupadas por ex-escravos ou imigrantes e utilizadas para a produção, o governo acabava tendo que dar a essas pessoas o título da terra. A partir de 1850, os grandes latifundiários começaram a pressionar o governo a proibir a ocupação de terras por ex-escravos e imigrantes que chegavam ao Brasil. Esses grandes latifundiários desejavam que esses servissem de mão de obra para eles e não se tornassem proprietários. Assim, pressionado pelos latifundiários, o governo de Dom Pedro II criou no dia 18 de setembro de 1850 a Lei de Terras. Pelo seu artigo 1º, a Lei de Terras determinava que ficava proibida a aquisição de terras devolutas, ou seja, terras da União, terras do Estado, por outro título que não fosse por compra. Com essa lei, os pequenos proprietários perderam suas terras, que haviam sido ocupadas por eles, terras públicas. Assim, favoreceria a concentração fundiária nas mãos dos grandes latifundiários e os imigrantes e ex-escravos, os escravos libertos, sem acesso à terra, acabavam se tornando mão de obra barata para os grandes latifundiários. Vamos aqui também trabalhar nesse segundo reinado o processo de abolição da escravidão no Brasil. Isso mesmo, foi um processo. Foram várias as leis, gradualmente. O Brasil já foi o último país
a abolir a escravidão. O processo de abolição da escravidão foi favorecido por pressões do capitalismo inglês. A Inglaterra, grande líder na Revolução Industrial, os ingleses desejando cada vez mais ampliar mercados consumidores no continente americano, passou a pressionar a abolição da escravidão para que os recursos investidos nessa atividade fossem direcionados à compra de produtos ingleses e também para que os ex-escravos pudessem trabalhar como assalariados e, portanto, se tornarem assim um mercado consumidor de produtos ingleses. A primeira lei inglesa, 1845, Lei Bill Aberdeen, essa lei, aprovada pelo parlamento inglês no dia 8 de agosto de 1845, autorizava a marinha inglesa a prender qualquer navio suspeito de transportar escravos no transatlântico. A ideia da Inglaterra era abrir mercados para a Revolução Industrial Inglesa. Assim, a Marinha Militar Inglesa passou a vigiar, a fiscalizar o Oceano Atlântico e prender navios negreiros. Caso fosse encontrado algum navio negreiro, os escravos seriam devolvidos para a África, o navio seria apreendido pela Inglaterra e os traficantes seriam julgados nos tribunais ingleses. Essa lei não eliminou o tráfico. Claro, era difícil fiscalizar todo o Oceano Atlântico, mas diminuiu o tráfico transatlântico. No Brasil, a abolição da escravidão também aconteceu pelas pressões do capitalismo inglês e pelo movimento abolicionista no Brasil, que tornou-se intenso durante o governo de Dom Pedro II, através da imprensa, principalmente escrita. Dom Pedro II, um imperador democrático, dava liberdade a essa imprensa, e assim o movimento abolicionista cresceu bastante durante o seu governo, movimento esse composto por intelectuais, camadas médias urbanas e até setores do exército depois da Guerra do Paraguai. A imprensa, como bem podemos observar, bastante utilizada para difusão das ideias abolicionistas. Apareceram no Brasil vários jornais abolicionistas, como bem podemos observar nessa imagem, o Abolicionista e o jornal A Redenção. E assim foram várias as leis. A primeira lei de 1831, Lei Feijó, uma lei que não era obedecida porque não havia forte fiscalização. Essa lei abolia o tráfico de escravos para o Brasil, porém uma lei que ficou apenas no papel. A Lei Feijó de 1831 costumavam dizer de forma pejorativa à população que era uma lei para inglês ver, apenas para atender às pressões inglesas. Enfim, no ano de 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravos no Brasil. Essa lei Eusébio de Queiroz confirmava a lei anterior e passou a haver forte fiscalização para o cumprimento da lei. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que tornava livres os escravos nascidos a partir dessa data, porém esses ex-escravos continuavam prestando serviço aos seus ex-donos até quando completassem 21 anos. Podemos assim perceber que essas leis pouco favoreciam os escravos, mas era uma forma do governo, ao mesmo tempo, mandar um recado para os escravocratas para que esses se adequassem a futuras realidades abolicionistas e, ao mesmo tempo, o governo dava uma satisfação à Inglaterra. Em 1885, a Lei dos Sexagenários, que tornavam livres os escravos que chegassem à idade de 60 anos. Porém, a lei determinava em seus incisos que esse ex-escravo continuaria a prestar serviço para o seu ex-dono a título de indenização por 3 anos. Eram poucos os escravos que chegavam a essa idade. Trabalho duro, de sol a sol, a expectativa de vida entre eles era uma expectativa baixa. Enfim, a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, uma lei assinada pela princesa Isabel, que naquela oportunidade ocupava o posto de regente em função de uma viagem que o pai fazia à França naquela época.
Paralelamente ao processo de abolição da escravidão, a crise do escravismo foi sendo superada pelo estímulo à imigração. Havia no Brasil até o chamado mito do embranquecimento. A elite branca pressionava no sentido de que aumentasse a vinda de imigrantes europeus para que a população brasileira não tivesse lá uma camada branca forte, já que a maioria da população brasileira era formada por escravos, portanto negros e pardos. E a necessidade da mão de obra para a cafeicultura levou a esse incentivo à imigração, e muitos imigrantes passaram a povoar a região sul do Brasil. A Europa vivenciava crises no final do século XIX, e como bem podemos observar nesses dois quadros, enquanto o comércio de escravos declinava, a importação de escravos devido às leis abolicionistas, paralelamente a isso, havia aí uma ascensão da entrada de imigrantes no Brasil, como bem podemos observar nessa imagem. Enquanto reduziu o número da entrada de escravos no Brasil, aumentava a entrada de imigrantes. No dia 30 de junho de 1887, Princesa Isabel assumiu a regência do Império pela terceira vez em função de uma viagem que o pai fez à Europa. Essa imagem lembra o juramento da princesa ali diante do parlamento para assumir o posto de regente. O parlamento aprovou a Lei Áurea e a princesa Isabel assinou tal lei 1888, 13 de maio, fim da escravidão, sem indenizações. A Lei Áurea tinha apenas 2 artigos, é declarada extinta a escravidão no Brasil, e o segundo artigo revogava qualquer disposição em contrário. Os escravos não receberam qualquer tipo de indenização e nem os donos dos escravos também não receberam nenhum tipo de indenização, que levaria, por um lado, à marginalização de negros e, pelo outro lado, a elite escravocrata, insatisfeita com a Lei Áurea, acabou por afastar ou retirar o apoio da base de sustentação do Império, o que culminou com a proclamação da República no ano seguinte. Como bem podemos observar nesse quadro, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, somente em 1888. Durante o governo do Pedro II, o Brasil enfrentou alguns problemas externos, dentre eles a questão Christie, que foi uma crise diplomática que envolveu aí o governo brasileiro e o governo inglês. Naquela oportunidade, o embaixador inglês no Brasil era William Christie. Essa crise diplomática foi motivada por 2 fatores. Primeiro, o roubo de uma carga de um navio inglês naufragado no Rio Grande do Sul por brasileiros. O governo inglês exigiu uma indenização e o governo brasileiro não quis pagar. E a prisão de alguns oficiais ingleses que estavam apaisando nas ruas do Rio de Janeiro, promovendo arruaças. A prisão desses oficiais levou o governo inglês a exigir do governo brasileiro um pedido de desculpas e até demissões dos militares brasileiros que prenderam seus oficiais. Essa crise diplomática chegou a um julgamento, a um arbítrio internacional presidido aí pelo rei Leopoldo I da Bélgica. Em represália, a Inglaterra aprisionou 5 navios brasileiros e esse arbítrio internacional, o rei Leopoldo deu causa favorável ao Brasil com relação à prisão dos oficiais e à devolução por parte dos ingleses dos navios brasileiros. Porém, o Brasil foi obrigado a pagar indenização pelo roubo da carga lá no Rio Grande do Sul. Portanto, essa crise diplomática durou 2 anos, até o ano de 1865. Essa crise diplomática inglesa ela iria ser restabelecida durante a Guerra do Paraguai. Os ingleses precisariam do Brasil para destruir o Paraguai. Durante o governo do Pedro II, o Brasil se envolveu em alguns conflitos na região platina, ou Bacia do Prata, formada pelos rios Paraguai
os Rio Paraguai, Rio Paraná e Rio Uruguai e o estuário do Prata, rios navegáveis, e os países banhados por esses rios, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, se envolveram em conflitos durante aí o período do Império Brasileiro, em disputas. O Brasil interferiu militarmente em duas situações no Uruguai, numa guerra civil no Uruguai. Uruguai, após a independência, dois grupos políticos, o Partido Branco, formado pelos pecuaristas, e o Partido Colorado, formado pelos comerciantes. Esses dois partidos políticos se envolviam em guerras civis disputando o controle político naquele país. Nessas duas situações, a primeira entre os anos de 1850 e 1852, o Brasil enviou tropas em favor do Partido Colorado, cujo seu líder era Frutuoso Rivera. Dom Pedro II apoia o Frutuoso Rivera, e do outro lado o Partido Branco, apoiado pelo Manuel Oribe, que era o presidente do Uruguai, e com apoio do Juan Manuel Rosas, presidente da Argentina. Essa guerra durou 2 anos. A interferência do Brasil nesses conflitos civis no Uruguai é porque havia o interesse do Brasil em ter uma livre navegação no estuário do Prata. E quando os colorados estavam no poder, favoreciam as coisas para o Brasil ali. E o resultado desse primeiro conflito, dessa primeira guerra civil, foi a vitória dos colorados com a deposição tanto de Oribe no Uruguai, quanto de Rosas na Argentina. E a ascensão de Frutuoso Rivera, do Partido Colorado, com apoio do Brasil naquele país. A Segunda Guerra Civil em território uruguaio se deu em 1864. Mais uma vez, os partidos Colorado e Branco disputando o controle político. O Partido Colorado na liderança de Venâncio Flores, com apoio do governo brasileiro. E o Partido Branco, liderado aí pelo presidente Atanásio Aguirre, com apoio do Francisco Solano Lopes, do Paraguai. Essa guerra foi no ano de 1864, e mais uma vez o resultado foi a vitória dos colorados com a deposição de Aguirre no poder lá no Uruguai e a ascensão de Venâncio Flores ao poder com apoio brasileiro. Mais uma vez, entendemos que a intervenção brasileira no Uruguai com intenções de facilitar a navegação brasileira no estuário do Prata, principalmente para escoamento do café, do charque naquela região do Rio Grande do Sul. E o maior conflito que ocorreu nesse período foi a Guerra do Paraguai entre os anos de 1864 e 1870, que foi um fato divisor de águas durante o Segundo Reinado, o maior conflito externo que o Brasil enfrentou durante o Segundo Reinado. Essa Guerra do Paraguai iremos trabalhar na aula de número 10, portanto, na nossa próxima videoaula. Vamos aqui trabalhar um item do Enem de 2013, relacionado a esse período inicial do governo de Dom Pedro II. Um item que traz em seu suporte o seguinte texto: a cessação do tráfico lançou sobre a escravidão uma sentença definitiva, mas cedo ou mais tarde estaria extinta, tanto mais quanto os índices de natalidade entre os escravos eram extremamente baixos e os de mortalidade elevados. Era necessário melhorar a condição de vida da escravaria existente e, ao mesmo tempo, pensar numa outra solução para o problema da mão de obra. Esse texto do livro de Costa, da Monarquia à República, esse trecho, esse recorte, traz a informação da crise do escravismo que o Brasil começou a vivenciar na segunda metade do século XIX, devido às leis abolicionistas, também devido à alta mortalidade de escravos. Era preciso encontrar uma alternativa para suprir a ausência dessa mão de obra. E a alternativa foi o incentivo, o estímulo cada vez maior por parte do governo à imigração europeia para o Brasil. Vamos para o comando da questão do item. Em 1850, Eusébio de Queiroz determinou a extinção do tráfico transatlântico de cativos, ou seja, de escravos, e colocou em evidência o problema da falta da mão de obra para a lavoura, para os cafeicultores paulistas. A medida que representou uma solução efetiva para esse problema
É claro, a alternativa, o gabarito oficial, é a letra D de dado, incentivo à imigração europeia. E assim encerramos aqui essa longa aula de número 9. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.